Eu sou Leonardo Sequim, tenho 17 anos, eu estudo lá no Cristóvão e a gente já vinha conversando sobre a possibilidade de ocupação desde o começo do ano, né? Porque um grupo menor, incluindo eu, a gente já acompanhava um pouco o processo que aconteceu em São Paulo no final do ano passado, então a gente já tinha uma ideia mais ou menos pronta. Só que a gente não fez nada concreto desde do começo do ano porque o método usado em São Paulo era um pouco mais radicalizado, né? Que era eles pular o portão de madrugada e colocar uma corrente na grade. E a gente estava com receio de fazer isso, né? Até pelo apoio que teria pelo resto das pessoas. Então a gente esperou e ficou vendo maneiras. Até que lá em Porto Alegre, aí ocupou a primeira escola, o Emílio Massot, e a gente viu que eles conversaram com a direção, né, dialogaram com a direção e tal, e foi dadas as chaves para eles. E daí a gente viu que teria esse outro método mais simples de fazer e a gente fez isso. A gente foi até a direção, conversou, e daí eles permitiram que a gente fizesse uma assembleia com os estudantes, aí a gente reuniu todo mundo no pátio e conversou sobre isso. Depois a gente fez uma votação e foi aprovado. O estopim foi o fechamento das escolas, né? Mas a situação da educação era muito precária, né? Com salas de aula superlotadas e infraestrutura ruim. Aqui é a mesma coisa. O Cristóvão, por exemplo, tem o auditório interditado há 4 anos. A escola também deveria estar toda interditada pelos bombeiros, mas não teria para onde mandar os alunos, então ela continua funcionando. Então a estrutura é muito precária. E esse foi um dos principais motivos, né? Além da retirada do PL 44, que privatiza as escolas, e o pagamento do piso para os professores. O modelo de educação que a gente tem hoje não é voltado para o desenvolvimento dos estudantes, mas para preparar a gente para o mercado de trabalho, né? Porque na sociedade que a gente vive tudo é voltado para o dinheiro e para a produção de dinheiro, então a escola reflete isso. Então é um modelo fabril que eu e o pessoal da ocupação a gente conversa e chegou à conclusão de que não é o modelo de escola que a gente quer. Foram 36 dias no total e foi muito importante, né? Bem para além das reformas que a gente conseguiu, aquela convivência ali da gente mesmo autogerir a escola, né? Porque até então, tudo que a gente fazia na vida tinha uma ordem, né? Então não precisava pensar, era só tu ir lá e fazer. A partir do momento que a gente ocupou a escola e ela estava no nosso controle, a gente precisava pensar em como ia funcionar e o que a gente ia fazer, sabe? Então isso foi bem importante. Eu acho que as reformas, né? Primeiro que a gente conseguiu fazer com que a Secretaria da Educação assinasse um documento se comprometendo, e a união, né, que manteve, porque a ideia é a gente continuar conversando e se mobilizando, porque muitas coisas ainda estão ruins e precisam ser mudadas, né? Além da escola, né, da estrutura da educação em geral, devia ser voltada para atender às necessidades da sociedade, né? Porque hoje ela é voltada para a produção de lucro e não atende várias questões que a gente precisaria com urgência, né? Uma escola que servisse para o bem comum, que a gente aprendesse as coisas para o desenvolvimento e para a necessidade da sociedade, né? Como as pesquisas, né? Dar um exemplo para a universidade, por exemplo. Muitas doenças que matam milhares de pessoas hoje, em vez das universidades desenvolverem pesquisas para o tratamento dessas doenças, elas produzem cosméticos, sabe? Tem uma relação de poder muito forte na escola, né? Com a direção em cima, que dá ordem para os professores e os alunos obedecendo. Então, até então, a gente não tem voz nenhuma dentro da escola. Seja em opinar o que a gente vai aprender, né? O conteúdo e a forma que a gente vai ser avaliado e tudo mais, desde com a nossa participação política ou no funcionamento da escola, né? A gente não tem participação nenhuma. A única coisa que a gente tem permissão para fazer é entrar na sala de aula, copiar e ficar quieto, sabe? Qualquer questionamento é mal visto. Que a gente tivesse, além do direito a falar, né, e expressar nossa opinião, mas que a gente construísse a escola junto. Eu pretendo fazer licenciatura para ser professor de História, porque como eu tenho essa visão de mudar o nosso modelo de educação, acho que o melhor ramo para estar é sendo na profissão de professor.